Olá, queridos, chegamos aí ao nosso último módulo dessas aulas abençoadas. Espero que tenha contribuído muito para a sua vida. E agora nós vamos entrar no último módulo, o quarto módulo desse pequeno curso, esse mini curso, sobre interpretação bíblica. E espero fazer mais coisas, vou entrar em detalhes depois, coisas importantes, como, por exemplo, você sabe interpretar, né? Até falar a palavra interpretar é difícil, né? Interpretar um texto profético? Sabe interpretar uma narrativa? Estou pensando em montar uns cursos legais para vocês, mas aí eu dependo muito da sua ajuda. Compartilhando, clicando aí no canal, sabe? Fazendo parte da nossa comunidade, somando com a gente aí, para a gente poder ter um número satisfatório de pessoas sendo abençoadas, crescendo mais e mais para a honra e glória do Senhor. Já tenho amigos, fiz contato com alguns amigos, que também estarão gravando cursos abençoadores para vocês, a fim de capacitar a igreja do Senhor para crescimento espiritual, exponencial em Cristo Jesus. Último módulo, vamos falar sobre o quê? O que é hermenêutica. Esse módulo é importante, é interessante para você, anota tudo aí e estamos juntos aí para crescer. É uma arte e uma ciência de interpretação de textos antigos com foco em trazer compreensão, relevância e aplicabilidade do texto para o período contemporâneo. Então, até então, nós falamos muito de exegese, de ir no texto, de aprofundar, de conhecer, de pegar, esses livrão grandes assim, essas bíblias assim, e lendo, se aprofundando. Olha lá, um livro sobre noções de hebraico bíblico para aprofundar no hebraico, compreender. Ok, contexto histórico, cultural, tal. E a hermenêutica? Ela faz o papel da ponte. Ela pega aquele texto complexo e facilita o entendimento para que o outro possa compreender e crescer mais e mais. Esse é o objetivo, é isso que é a hermenêutica. A hermenêutica é essa ciência que envolve a exegese, que é o garimpar, que é o enfiar a mão na terra, que é o cavucar ali, aprofundar, até chegar a ponto de, está aqui, a pedra preciosa, limpinha, preparada para você captar e viver mais e mais. Arte, porque na hora de aplicar as regras, há necessidade de bom senso e sensibilidade. E ciência, porque contém regras e técnicas bem definidas e bem organizadas. Então, não é bom que você quebre as regras da hermenêutica. É bom que você fique ali, caminhando. Agora, guarda uma ideia interessante. Quando for pesquisar na internet, coloca assim, hermenêutica bíblica. Porque a filosofia também tem hermenêutica. O direito também tem hermenêutica, porque você precisa aprender a ler as leis, saber interpretar as leis de maneira correta. A filosofia também tem a sua hermenêutica. E há outros cursos também que têm hermenêutica. Já no nosso caso, bíblica. Então, na hora de pesquisar, pesquisa lá a hermenêutica bíblica para te ajudar e facilitar o seu entendimento cada vez maior da palavra de Deus. Iniciamos falando de exegese, apresentando a ideia de que, para uma hermenêutica, ponte interpretativa, saudável, precisamos dar início via uma exegese séria e análise de relatos contextuais para melhor interpretar o texto. Então, a partir do momento que você pegou o texto bíblico e precisa se aprofundar nele, o primeiro passo é a exegese. Já é a hermenêutica, está dentro do campo da hermenêutica. Mas agora você vai se aprofundar mais. E na hermenêutica você vai já trabalhar a aplicabilidade, verá as regras, e você vai compreender isso de uma maneira muito tranquila para a sua capacitação. Mas é importante, não se assuste, com o passar do tempo você verá com naturalidade todas as regras e conceitos que precisam ser observados. Fazer hermenêutica é uma arte. Em breve você verá resultados na sua forma de ler e entender textos bíblicos. Vai te ajudar muito, muito, muito. Eu lembro de um aluno que me mandou uma mensagem tempos depois, ele se tornou missionário, estava no campo missionário, ele mandou uma mensagem para mim agradecendo a indicação do livro Entendes o que Lês. Ele falou que nunca mais ele leu os textos bíblicos da mesma maneira. Ajudou ele numa compreensão muito bonita de se ver a Bíblia, separando as partes, mas ao mesmo tempo juntando os processos espirituais. Por isso, indico esse livro para você comprar, vai ser bênção para a sua vida também. Fundamentos da interpretação bíblica.
Vamos compreender esses fundamentos aqui importantes para você entender. Como falado anteriormente, a hermenêutica possui regras. Os fundamentos apresentados a partir de então constituem a base fundamental para que a interpretação pessoal seja relevante e coerente. Então, isso aí você já sabia tranquilamente. Mas é importante ressaltar que tudo deve ser feito com espírito de piedade e oração, no intuito constante de ouvir a voz do Espírito, que a tudo sonda e que conhece as verdades profundas de Deus. Vou falar aqui para você. Se você está buscando estudar hermenêutica, se você está buscando estudar exegese, para ser o conhecedor da Bíblia, seu motivo está errado. O motivo está aí, ó. Cristo. Eu quero aprofundar no Senhor para crescer. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 2 e 3, é abordado sobre a divisão. E a divisão acontecia porque um grupo ali se achava sábio, mais sábio que os outros. E o apóstolo Paulo vai e fala, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem mente alguma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí no próximo versículo Paulo fala, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo a mim e a você que pelo Espírito Deus se fez revelar. Por quê? Aí está escrito no texto na seguinte, porque o Espírito a tudo sonda, a tudo perscruta. Perscrutar no grego significa entrar por debaixo. Ele consegue ver em lugares que nós não conseguimos ver. E aí Paulo faz a comparação dizendo, assim como o Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece a Deus. Então, os fundamentos da interpretação bíblica não são para te encher de conhecimento, são para fazer de você um homem mais espiritual, uma mulher mais espiritual, uma pessoa mais sábia, mais séria na palavra de Deus, para que você viva e dê frutos e frutos que permaneçam. Fora disso, é uma ciência. Aí você está buscando estudar uma palavra que é viva e eficaz como uma ciência. Isso não vai ser bom para a sua vida espiritual. Não é o que eu quero para você. Eu quero ver você santo, santa, cada vez mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguindo aqui, senão eu vou acabar pregando. Pastor, tudo começa a falar, começa a pregar, então não posso pregar, estou dando aula. Fundamentos da interpretação. Primeiro fundamento. A Bíblia deve ser estudada com o pressuposto de que ela é a autoridade máxima em questão de revelação de Deus para o homem. Deus se revela só pela Escritura? Não, a Bíblia fala no capítulo 1 aqui de Romanos, que Deus se revela pela natureza. Você vê uma cachoeira linda, uma paisagem linda, aqueles Alpes suíços, você vê umas praias no nosso país, você vê umas aves, uns animais, que coisa maravilhosa, não tem como não falar que é Deus. Mas a maior revelação de Deus em se mostrar a nós é a Bíblia Sagrada. É aqui que está. Então eu tenho que ler esse livro, de A a Z, buscando revelação de Deus. Eu quero que ele se revele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18, deixa eu abrir aqui para ler certinho e não falar coisa errada, só para você entender bem. Efésios 1, versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Deus quer que você seja cheio disso aqui. Paulo orou, pedindo para que a igreja de Éfeso seja cheia de espírito de sabedoria e seja cheia de espírito de revelação. É a minha oração para você, que ao abrir esse livro, compreendendo as regras, mas submetendo todas elas à voz do Espírito, você seja cheio de sabedoria, cheio de revelação. Segundo fundamento, a Bíblia interpreta a própria Bíblia.
Irmãos, isso aí é básico, é fundamental. Não vá em outros lugares querendo buscar a interpretação da Bíblia. Deixa ela se explicar. Calvino foi o primeiro a expressar isso de uma maneira mais teológica para nós. Mas, na verdade, né, quando você encontra os textos paulinos, você percebe, ele vai lá no Velho Testamento e mostra uma lição, e aí ele traz para o Novo Testamento e mostra a lição na prática. O que é isso? É a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Permita isso. Busque na Bíblia respostas que ela mesma dará. Terceiro fundamento: dependa da filiação em Deus e do Espírito Santo para melhor compreensão e interpretação das Escrituras Sagradas. Então, veio só somar com o que eu estou dizendo. Você é filho. Chega para papai e fala: pai, não estou entendendo. Ele vai colocar em ação o melhor professor da Bíblia, Espírito Santo. Ele vai te ensinar coisas tremendas, profundas e maravilhosas na interpretação das Escrituras Sagradas. Seguindo aqui, quarto fundamento é: interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras, e não a Escritura à luz da experiência pessoal. Muita gente erra nisso. Muita gente falha nisso. Não falhe nisso. Você agora está virando um aluno meu. Pegue a sua experiência e submeta-a à Bíblia. Se a Bíblia não está falando muito no assunto, não está tocando no assunto, e a coisa está muito louca, cuidado. Cuidado. Se ela é a máxima revelação das Escrituras, se as Escrituras são a máxima revelação de Deus para nós, e você está tendo uma experiência muito mirabolante, cuidado. Não posso dizer que é de Deus, nem que também não é. Mas eu só posso dizer isso a você. Cuidado. Tenha a Bíblia como base de tudo. Se está fugindo da Bíblia, cuidado. Se acendeu aí o sinal amarelo. O sinal amarelo não significa acelere, significa para você já ir freando. Cuidado. Quinto fundamento: os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando amparados por uma ordem que os torne mandamento universal. Então não é porque Salomão teve 1000 mulheres que eu vou ter 1000 esposas. Entendeu? Tem gente que acha o contrário. Ah, já que ele teve, eu posso ter. Não, não é assim não. Já que ele teve 1000 mulheres, não significa. E outra coisa, não poderia ter. Deuteronômio, a lei é muito clara. O rei não pode ter muita terra, não pode ter muito dinheiro, não pode ter muita esposa. Ele cometeu os 3 erros. Então, cuidado. Muito cuidado. Então, é importante que você compreenda essas questões aí. Não é porque fulano fez que você pode fazer. Guarda bem essa lição. Sexto fundamento: o principal propósito da Escritura é mudar a nossa vida, não multiplicar os nossos conhecimentos. Vamos para esse texto aí, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Circula isso aí agora. A fim de que? Qual o fim? Qual o objetivo final das Escrituras? Porque ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, para disciplinar, para educar na justiça. Com que fim? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Captou? A fim de que? É para isso que a Bíblia foi escrita. O principal propósito das Escrituras é mudar a nossa vida, não multiplicar os nossos conhecimentos. Se você vai estudar a Bíblia só para encher a cabeça de coisa, pastor, mas existe o dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom de ciências? Existe. Tem pessoas que captam mais rápido, pegam com mais facilidade. Deus os prepara. A fim de quê? A fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente preparado para toda boa obra. Toda boa obra. Guarda isso aí no seu coração.
Seguindo aí, vamos lá, tem mais fundamentos. Sétimo fundamento. Todo cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Escritura, segundo princípios universalmente aceitos pela ortodoxia bíblica. Deixa eu explicar isso aqui. Primeiro, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Todos temos acesso à palavra de Deus. Lutero e os reformadores não lutaram em vão, só a Escritura. Quer dizer, não precisamos de outra coisa a mais, só a Escritura resolve. E outra coisa importante, sacerdócio de todos os crentes. Todos nós podemos chegar diante do Senhor com a Bíblia aberta e temos a intrepidez de entrar nos santos dos santos. Oh, aleluia, coisa boa, né? E isso Deus nos deu, essa liberdade. Então, todo cristão tem o direito e a responsabilidade de interpretar pessoalmente a Escritura, segundo princípios universalmente aceitos pela ortodoxia bíblica. O que seriam esses princípios universalmente aceitos? Gente, guarda bem isso. Tem coisas que muita gente vai inventar aí, que é inventar a roda. E não é assim. A roda já está criada. Então, muitos estudiosos, mas muitos estudiosos da palavra, já leram esses textos e compreenderam de uma maneira profunda. Se você está vendo coisa onde ninguém está vendo, cuidado. Por isso que existem umas regras que no decorrer da história da igreja, todos foram entendendo e compreendendo que aquilo ali era a interpretação que Deus tinha para aquele texto bíblico. Por isso, cuidado, você está tendo algumas ideias diferentes aí do texto, fica ligado aí, tá bom? Oitavo fundamento, apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação da Escritura. O que isso quer dizer? Não é a instituição, nem as instituições no decorrer da história que falam que a Bíblia tem razão em determinado texto, mas é a interpretação que a própria Bíblia dá de si mesmo a partir de conceitos sérios que vão sendo tomados para a interpretação da Bíblia. Não é porque a igreja faz tal coisa que ela está certa, ela pode estar errada. E há erro, sim, em muitas denominações. Dificilmente você encontrará uma denominação evangélica que não tem no seu escabouço teológico um erro. O difícil é aceitar. É difícil você aceitar que aquilo possa ser um erro, mas acontece. Então, não é a interpretação institucional da história da igreja que narra que aquilo é certo ou errado. Você precisa ir pela Bíblia, para a Bíblia, com a Bíblia. Isso tudo em Cristo Jesus. Tá? E o último fundamento aí que nós temos é o Espírito Santo quer aplicar as promessas divinas, registradas nas Escrituras, à vida do crente em todos os tempos. Então, aquilo que está prometido aos filhos de Deus, seja para Israel, seja para os gentios, seja para a igreja do Senhor, seja para toda a humanidade, o Espírito quer cumprir isso na vida daqueles. Por isso, é importante que você compreenda bem o livro, para você ter entendimento do que Deus tem reservado para a sua vida. Amém? Então, nós vamos dar agora uma pausa nessa aula e volto depois para assistir o final aqui do nosso módulo de número 4. E eu quero convidar você, se você ainda não está curtindo ainda as coisas que estão lá no Instagram, as postagens do Instagram, do Facebook, né? Se você ainda não está envolvido no nosso canal, fica ligado, mais cursos virão. Quanto mais ligado você ficar no canal, mais você vai participar. Então, se liga lá no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube, para a gente estar sempre junto aí, aproveitando tudo que Deus tem a nos ensinar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus te abençoe, querido.